Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta nossa Escola da Fé. E mais um encontro aqui, né? O sexto encontro, a respeito dessa caminhada que estamos fazendo aí, mergulhando no Evangelho de Mateus, né? É um momento importante compreendermos melhor o Evangelho, onde Jesus Cristo se manifesta de maneira plena, né? E, na verdade, quando ele se manifesta, ele está se manifestando também, revelando plenamente a Deus. No Antigo Testamento, Deus procura se revelar através dos profetas, Deus se revela na Sagrada Escritura, através dos livros sapienciais, através também dos textos sagrados em geral, né? De tal maneira que vamos conhecendo quem é Deus, né? No nosso, nesse nosso encontro e no Novo Testamento, compreendemos melhor, de uma maneira mais clara, né? Porque Jesus Cristo é a manifestação plena de Deus. Jesus Cristo é aquele que mostra quem é o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, se tivermos dúvidas a respeito de Deus, vamos olhar para Jesus, né? Mas vamos começar rezando, porque quem não reza vira bicho, né? Isto é, a gente de alguma maneira se brutaliza, deixamos de ser humanos, corremos o risco de deixarmos de sermos humanos, né? Então vamos invocar a Deus, Pai de misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, em nossos corações, para que possamos compreender melhor a vossa palavra e assim compreendendo melhor, nos dê a força necessária para que possamos vivê-la, vivê-la de maneira plena também, para que tenhamos liberdade, para que tenhamos também a salvação e para que sejamos agentes transformadores deste mundo que precisa tanto da vossa presença e da vossa compreensão. Assim invocamos a Trindade Santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos, caríssimas, missionários e missionárias de Deus, eu vou, nos próximos encontros aí, eu vou sortear uma Bíblia para vocês, né? Uma Bíblia, essa Bíblia da CNBB, a Bíblia da CNBB, né? Que é um texto próprio para estudo, né? Porque ela traz bem próximo dos originais, né? Dos textos originais, a tradução, de tal maneira que fica mais fácil para estudo, para compreendermos, né? Então vou sortear aí, num dos dias aí para frente. Quero lembrar também que teremos esse encontro a respeito de Mateus e mais um encontro, né, na semana que vem. Hoje é dia 19, né, e 7, 26 será o último encontro a respeito de Mateus. Mas durante o mês, e aí nós vamos entrar em férias, né? Férias assim, só para vocês terem um descanso das aulas seguidas, tal, que para muita gente é um pouco difícil, às vezes cansa um pouco, uma hora de live, escutar o diácono, etc, né? Mas eu vou fazer nesse de julho, eu vou fazer, ao invés das lives, para que a gente não perca aí a comunicação, não perca a proximidade, né? Ao invés das aulas, nós vamos fazer alguns encontros sobre temas específicos, tá? Alguns temas que eu estou levantando, abordando, temas específicos para que a gente compreenda melhor algumas coisas que não estão diretamente ligados assim a uma sequência, tipo o Evangelho de Mateus, né? Para quem ele foi escrito, quem escreveu, etc., o que ele escreveu, como ele escreveu, né? E faço uma análise teológica aí a respeito de Mateus. Mas nós iremos fazer aí, são inserções menores, 10 a 15 minutos, sobre alguns assuntos. Se vocês quiserem solicitar aí, sugerir alguns assuntos, por favor, manifestem-se. Também eu não consigo sortear a Bíblia
essa Bíblia aqui, uma como essa, né, da CNBB, porque eu preciso dos nomes de vocês. Não precisa dar mais informação nenhuma, apenas dos nomes. E aí, que sejam nome que estejam no Facebook, né? Ou então no YouTube ali, aí vocês vão ter que me comunicar, né, o nome e os dados, né, para aquele que for sorteado, tá certo? Então vamos lá, identifiquem-se aí, nome de vocês, o nome da pessoa, quem você é, só o nome de onde você está aí me assistindo aí, e a gente vai dar um jeito. Se for muito longe, eu não sei como é que vai chegar lá não, né? Vamos tentar aí pelo correio. Eu sei que tem gente até de Portugal aí assistindo, eu não sei como é que faria para chegar lá em Portugal. Isso aí a gente vai ver depois, né? Bom, vamos lá então no último encontro, né? No último encontro, deixa eu ver aqui que já passamos por isso aqui, né? Eu não sei o que eu estava fazendo aqui. Ah, muito bem. Olha quanta coisa já estudamos aí, né? Ah, no último encontro nós vimos a transfiguração, né? Transfiguração. Jesus antecipa a sua glorificação, né? Ele se ilumina, ele é iluminado. Veja, ele foi transfigurado, ele sofreu a ação a partir de Deus e pela ação do Espírito Santo, né? Ele é transfigurado. Uma luz intensa nasce de dentro dele, de tal maneira que ilumina as roupas, fica completamente iluminado. E ele, na verdade, está fortalecendo ali os apóstolos, né? Porque eles estão indo para Jerusalém, onde Jesus vai sofrer, vão usar o chicote, vai ser de uma certa maneira passar pelo sacrifício ali, né? Vai ser crucificado, vai ser acusado injustamente, vai sofrer injustiça, e dói, injustiça dói. E aí então ele vai para motivar, né? principalmente as lideranças, né? Pedro, Tiago e João, ele vai fortalecê-los ali. É claro que na hora H eles fraquejam também. Jesus fala assim, olha, o espírito até que está pronto, está forte, mas a carne é fraca, continua fraca. Então, essas coisas nos ensinam, né, que para a gente olhar para nós mesmos, né, e vermos que muitas vezes quando a gente fraqueja é assim mesmo, é um processo onde a gente vai se fortalecendo, fortalece espiritualmente, mas a carne muitas vezes não resiste, né, a carne é fraca. E aí então, nós vamos aqui, passei por uma gripe, aí eu pensei que nem iria conseguir hoje, mas estou melhor, mais ou menos, né? Estou aqui meio, a voz está um pouquinho diferente. Os operários da vinha, faltou um S aqui, os operários da vinha, né? Lá no capítulo 20, versículo 1 a 16. Esse texto, né, ou operários da última hora, também chamados, né, que na verdade tem a ver com o reino de Deus e aqueles que são chamados ao longo da vida, e os que são chamados na última hora, né? Temos que lembrar que naquele contexto ali, os que são da última hora seriam exatamente os estrangeiros de origem greco-latina, greco-romana, né? Então nós temos aí esses operários da vinha e um Deus meio estranho. Parece que a pessoa paga um senhor aí de uma vinha que ele paga a mesma coisa para quem trabalhou 1 hora do que para quem começou a trabalhar de madrugada lá, começou a trabalhar às 5, 6 horas da manhã e ele dá 1 denário para cada um, né? Aí muita gente fala, mas tá certo isso? Vamos entender essa história aqui, né? Vamos lá? Então, capítulo 20, versículo 1 a 16. Muitos já conhecem esse texto,
Mas agora nós vamos aprofundar, nós vamos dar um mergulho no texto para uma melhor compreensão, né? E como isso era, esse ensinamento era, como ele era compreendido, né? Essa questão era compreendida lá no Antigo Testamento. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Vamos ver isso aí direitinho, né? Vamos ver, então 10, 21, ok? De fato, o reino dos céus é como o proprietário, então você já sabe, né? O proprietário, o senhor, quem que é? Para a gente já ir sabendo, eu já vou explicando aqui. O proprietário é Deus, né? Então, e ele fala sobre esse reino aqui, né? É como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Qual é a vinha? A vinha é o reino, é trabalhar aqui pelo reino. Ah, quem trabalha para o reino? É o diácono Eduardo? É o padre? É o bispo? Não, somos todos nós que trabalhamos pelo reino, né? Quanta gente trabalha e trabalha muito nas comunidades, né? E, enfim, mesmo aqueles que não participam da comunidade, muitas vezes colaboram financeiramente ou são agentes de outra maneira. Enfim, é aquele trabalho que você faz para que, dando testemunho de Jesus Cristo no meio do mundo. Pode ser no ambiente de trabalho, dentro da família, com os amigos, enfim, com relação à política, com relação à vida em geral, né? Combinou com os trabalhadores um denário. Um denário era o equivalente a uma moeda de prata, também chamada uma moeda de prata, que equivaleria a uma diária, né? O valor de um diarista. Não sei lá quanto é um diarista aí, homem ou mulher por aí trabalhando, 150, 180 reais, 200, 120, sei lá. Depende do lugar aí, né? E os mandou para a vinha. Então ele combinou um denário, né? Por volta da hora terceira, deixa eu ver, o que é? 3 da manhã? 3 da tarde? Então, vejam, lembram que eu falei para vocês que Mateus está falando para a comunidade judaica. Ele está usando aqui os termos judaicos dos horários. Então, para eles, o dia começava às 6 da manhã. O dia começava às 6 da manhã. Clareou, é o dia que está começando. E se começava um pouquinho antes, no verão, ou coisa parecida, um pouquinho depois, tal, no inverno, mas por convenção seriam 6 horas da manhã, né? Então, pela hora terceira, 6 da manhã mais 3 dá 9 horas da manhã, né? Por volta da hora terceira, saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. Outros que estavam desocupados, isso é, sem ocupação, sem trabalho, né? E disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. Não está falando mais numa moeda de prata, né, num denário. Interessante isso aqui. E eles foram. Veja, aqui é Deus e convidando pessoas para trabalhar na sua vinha, trabalhar para o reino, né? Vamos fazendo os paralelos aí, né? Por volta da hora sexta, então, se começa às 6 da manhã, mais 6 dá meio-dia, né? Por volta da hora sexta e a hora nona, né? Hora nona, então sexta e nona seriam meio-dia e 3 horas da tarde, né? Saiu novamente e fez a mesma coisa, saindo outra vez na 1ª hora. Então, hora nona, 3 horas da tarde, 11ª, né? 1ª hora. Então, mais 2 horas seriam 5 horas da tarde, equivalente a 5 horas nossas, né? Encontrou outros que estavam na praça e perguntou-lhes, veja, 5 horas da tarde. A coisa acabava às 6 horas que escurecia e parava, né? Por que estáis aqui o dia inteiro desocupados?
E eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Então veja, por que vocês estão aqui desocupados? Porque ninguém nos contratou. Por que será que não os contrataram? Por que nós não os contrataríamos? Por que as empresas não os contratariam hoje? Né? Ao anoitecer, depois das 6 horas, né, lógico, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Começando pelos últimos até os primeiros. Então, pagar primeiro os últimos que entraram. Ué, mas aqueles que começaram lá de manhãzinha, né? Será que não deveria, eles estão mais cansados, passaram o sol, etc. Será que não deveria pagar primeiro aqueles? Paga os últimos, que trabalharam só 1 hora. Esse Deus é estranho, não é? Ou parece estranho, parece esquisito, né? Parece esquisito esse dono da vinha aqui, né? Ou seja, veja, aqui ele fala assim: vieram os que tinham sido contratados na 10ª hora, às 5 da tarde, né? Cada qual recebendo 1 denário. Foi lá, pagou uma moeda de prata, que era de uma diária, como se tivesse trabalhado o dia inteiro. Alguém pode dizer: tá certo isso? É, vamos ver. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, lá da manhã. Pensando que receberiam mais, parece que eles pensaram: esse aí mudou de ideia, esse dono da vinha aí, né, esse senhor? Está pagando 1 denário para quem trabalhou 1 hora. Imagina nós que trabalhamos desde 6 horas da manhã. Né? Quanto será que nós vamos ganhar? Eles também receberam, cada qual, 1 denário. Espera aí. Pagou 1 denário, uma diária para quem trabalhou 1 hora. E pagou também para aqueles que começaram de manhã, pagou 1 denário. É estranho. Será que a gente vai conseguir explicar isso aí? Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. O que é murmurar? É falar baixinho? Não, isso é cochichar. Murmurar é falar mal, baixinho. Né? Falar, fulano, assim, tá vendo? Aí, ó. O que é isso? Como é que faz isso com a gente? Trabalhando o dia inteiro aqui e tal. Murmurando, falando mal, né? Contra o proprietário. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor intenso. Então ele respondeu a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou me olhas mal, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, hein? Então vamos entender aqui, gente. Um texto difícil, um texto complicado para a gente interpretar, né? Mas vamos pensar ali. Por que será que aqueles que estavam lá ao meio-dia, às 3 horas e às 5, não foram escolhidos? Se você fosse um empresário, se fosse um dono de vinha, né? um fazendeiro, né? Você contrataria quem primeiro? Os mais fortes, tá certo? Os mais fortes, os mais competentes. Quem é que sobrariam? Quem é que ficariam de lado ali? Os magrinhos, fraquinhos, com a saúde meio debilitada, né? Com a saúde meio debilitada, os
mais velho, de mais idade, que não aguentariam tanto o tranco, né? Os muito jovens, que também são fracos. O homem formado tem mais força, mais vigor, mais capacidade física. Não é isso? Então veja, na verdade, esse Senhor, ele vai pagar todos com o mesmo denário, a mesma diária, né? Ele é justo ou não? Alguns podem dizer, bom, mas o outro trabalhou muito mais. E ainda ele fala, ó, começa pagando pelos últimos. Aí você fala assim, aí foi demais, né? Será que é para provocar os que vieram lá, estão trabalhando desde manhã? Claro que não. Acontece que os últimos, os mais fracos, provavelmente estavam ali não aquele dia apenas, mas outros dias também, e não foram escolhidos. E as pessoas não os escolheram porque eram mais fracos, dariam menos produtividade. Mas esse Senhor, ele é meio diferente, é diferentão, né? Ele é diferente. O que ele faz então? Ele dá o mesmo valor, mas aquele, o mais fraco, que às vezes estaria ali mais tempo, precisando muito daquele dinheirinho, deve ter ido correndo para casa e falar, hoje, olha, teve um senhor lá muito bom, viu? Ele é muito generoso. Olha, eu consegui trazer para a gente comprar comida aí, para a gente comer, para a gente passar mais um dia. Né? Então esse Deus é um Deus, ele se mostra, a justiça dele é bem diferente da justiça dos homens. Né? É muito interessante que o reino, ele vai acontecendo. Quer a gente queira, quer não, devagar, vai acontecendo. Né? Vocês vejam, hoje, na maior parte dos países, nós temos legislações que beneficiam, por exemplo, ou que obrigam pessoas com deficiência. Muitas vezes, não estou dizendo aqui que a pessoa com deficiência seja menos competente. Não, tem gente com deficiência que é mais determinada, que luta mais do que outros aí que às vezes tem todas as qualidades, os dons, tal, eles são meio molengões, né? E pessoas conseguem. Mas tem gente que não tem. A deficiência provoca né, uma certa dificuldade na questão de produtividade, de performance. Né? Então, veja como o reino vai acontecendo, vai se reconhecendo que é preciso cuidar do mais frágil. É preciso fazer com que o idoso ele tenha ali a sua aposentadoria para que ele possa se sustentar no final da vida, ali na reta final da vida, ele possa ter uma vida digna. Né? Ele contribui ao longo dos anos. Né? Não vamos discutir toda a questão, que ela é complicada, no mundo inteiro isso é um problema, né? A questão da aposentadoria. Né? Mas vejam que o reino tem que acontecer. O reino, e o frágil, ele deve ser defendido. Deve ser defendido. E esse Senhor, ele é justo. Ele é justo. O outro fala uma coisa que deixa a gente, assim, tanto quanto, né? Quando ele refuta, fala assim, o Senhor lá, o Deus, fala assim, escuta, eu não te paguei o que foi combinado? Eu não estou sendo injusto, eu paguei para você o que foi combinado. Ou você está com inveja? Será que foi esse mesmo termo que eu falei? Eu fiquei até... o texto aqui não fala, né? Nós temos outras traduções, ele fala assim, ou me olhas mal, porque estou sendo bom. Ou me olhas mal, porque estou sendo bom. Nós temos uma tradução que fala, ou você está com inveja, porque estou sendo bom. A gente tem que olhar, eu sou teólogo, então eu vou em vários textos, em várias bíblias, e olho aqui, olha lá como é que foi expresso. Né? Então veja, de uma certa maneira, a bondade, a generosidade, aquele que é bom, provoca inveja no outro. Fala, como é que esse aí é tão bom
e eu não sou. Eu gostaria de ser melhor. Gostaria de ser tão bom quanto ele. Bom, eu digo na questão da bondade, da generosidade, né? Então, provoca inveja, né? A bondade provoca inveja. Ou você está com inveja porque eu sou bom, né? Precisamos tomar cuidado para a gente não cair nessa tentação aí, né? Muito pelo contrário, temos que sermos bons, pessoas boas. Essa é uma característica aí do texto. Agora eu vou dar a segunda parte, como eu já falei para vocês no início, né? Que, na verdade, o reino, ele vai acontecendo para as pessoas ao longo da vida. Tem gente que, lá desde criança, a mãe fala alguma coisa, olha esse Jesus aí, ele morreu na cruz. Eu falo, mãe, interessante, né? Mas morreu pra gente, mas nós somos assim, mas morreu por mim também, eu nem tinha nascido ainda. Morreu por você também. E ele, como é que foi? Ele era muito bom, ele era generoso, ele perdoava os outros e tal. Então, a pessoa às vezes, lá desde o início da vida, ela começa de alguma maneira a se apaixonar por Jesus. Né? Se apaixonar por Jesus. A gente vê coroinhas assim que se aproximam, meninas e meninos, né? E que sentem assim uma admiração por Jesus, querem participar, sentem assim essa coisa dessa proximidade e querem de alguma maneira. Tem gente que demora um pouco, né? Demora um pouco. Chega lá quando está lá com uns 17, 18 anos, tal, tô meio desajeitado aqui. Com 17, 18 anos, começa a se aproximar mais de Deus, por acaso, tal. Aí tem uma parte que uma hora se afasta, né? E aí tem outro momento que vai se aproximando mais e começa a trabalhar na vinha do Senhor. É lógico que tem gente que arruma desculpa a vida inteira, né? Porque quando é pequeno, porque quer jogar bola, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, quer natação, quer não sei o quê, quer balé, isso aqui, não tem tempo, né? E nem se preocupa muito com isso. Quando muito catequese e tal, depois foge, né? Mas aí tem gente que quando aí tem a faculdade, trabalho, etc. Aí também não tem muito tempo, eu gostaria de me dedicar, e aí vai. Aí quando já está com mais idade, eu tenho que cuidar da netinha, que olha, minha filha trabalha, e aí agora tem gente que cuida até do bisneto, né? E aí não tem tempo também. E aí de repente fala assim, olha, eu gostaria tanto mas o meu joelho não me deixa sair de casa, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho um bico de papagaio. Então, de alguma maneira as pessoas mas vejam, mesmo aquele que aceita esse Jesus, que participa do projeto, que participa do reino de Deus e promove o reino de Deus, mesmo que seja da última hora, e aí nós estamos falando ali, que esses que já estão lá na reta final ali, tá certo? Ele ainda pode se converter. Temos um exemplo clássico, que eu não recomendo para ninguém, né? Na cruz, temos lá os dois rebeldes, né? Os dois rebeldes. Aquele que falam que é ladrão, mas na verdade ele é um revolucionário. Estou saindo fora de uma gripe agora, estou meio... Vamos hidratar. O Padre Luiz Cláudio falou, bebe água, diácono. Então, nós temos lá Simão, né? Que na cruz ele se converte. Ele se converte. Simão? Agora me fugiu aqui, acho que é Simão. E aí, aquele foi da última horinha ali. Tá certo? Fala, bom, e ele vai ganhar o mesmo reino de Deus do que aquele que começou lá na infância?
É o mesmo? É o mesmo. Tá vendo? Com aí que a gente entende o texto sagrado. Olha como ele tem várias visões, assim, né? Vários aspectos, vários ângulos que a gente pode olhar. Exatamente. Na última hora você pode se converter. Aí você fala, se o trem é assim, eu tenho tempo, hein? Agora você sabe quando vai ser a tua última hora? Vai dar tempo? Essa é a questão. Outra coisa, se você não está próximo de Deus, você vai escolhendo alguns caminhos perigosos, se afastando de Deus, você vai ali, corre aqui, despreza um, despreza outro, se acha, começa a se achar, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, aí começa um certo, né, narcisismo, não, porque né, eu isso, eu aquilo, e aí vai a soberba que vem junto no pacote, que aí já é aí já você tem um caso quase que, vamos dizer assim, doença espiritual, né? E aí dá tempo de você se converter? Quanto mais longe você ficou, o risco de você permanecer longe e se afastar definitivamente de Deus é maior. Tá certo? Então, Jesus vai avisar, fala assim, olha, é urgente a conversão. Vamos nos converter já, o mais rapidamente possível, né? O mais rapidamente possível. O texto também nos termina dizendo, fala assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Porque na verdade, lembre-se, eles estão, Mateus está falando para judeus, né? Então, o Messias veio inicialmente para quem? Quem seriam os primeiros? Os judeus. Porém, os judeus, com a questão da lei mosaica, do Antigo Testamento, e várias coisas assim, uma religiosidade muito. Não quero fazer aqui um julgamento, né, mas está na Bíblia. Né? Uma religiosidade muito externa, apenas em preceitos externos, cumprimento de algumas coisas externas, né? Termina fazendo com que os estrangeiros, os de origem greco-latina, greco-romana, aceitem a fé antes mesmo que muitos judeus. Então, os últimos, que deveriam ser os últimos, serão os primeiros, e os primeiros, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Lembra de João? Prólogo de João. Está lá no comecinho. E não o reconheceram. Então, esses serão os últimos. Né? Vão entrar no reino? Entra no reino? Claro que entra, não importa. Se for primeiro, segundo, terceiro, não é uma competição isso aqui. Né? Completei a corrida, como diz Paulo. O importante é completar a corrida. Aos trancos e barrancos, e meio assim, cansado, e volta, pezão machucado, dedo machucado, não sei o quê, coração meio assim. O importante é completar a corrida. Muito bem. O que vocês acharam aí desse mergulho no texto aí? Né? Procuramos compreender das suas diversas, veja como texto sagrado, e eles falam, bom, diácono, você assim viu completamente o texto. Não, o texto ele é dinâmico e vivo. Pode vir outra pessoa e olhar por outros ângulos aí, ver outras coisas aí que eu não vi. Tá certo? Muito bem. Vamos adiante, hein? Deixa eu ver aqui o nosso tempo aqui. Tá indo bem. Os operários da vinha ali, né? Ou da última. Vamos ver esse texto aqui, é muito importante. Tem muita confusão aqui, né? Tem muita confusão. Entrada messiânica em Jerusalém. Está lá no capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 1 a 11. Né? Então nós vamos dar uma olhadinha aí. Na sequência nós temos ali os vendilhões do templo. Então logo depois que ele faz essa entrada messiânica, ele vai lá vamos chamar assim, essa depuração do templo, né?
Então, 21, 1 a 11. Desculpem aí, mas eu tô ainda em recuperação aqui, mais ou menos. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram seus mantos em cima, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu seus mantos no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou alvoroçada e diziam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Então, gente, essa entrada que havia sido anunciada lá pelo profeta, não sei se Isaías ou Jeremias, né, que entraria de uma maneira humilde. Né? Vejam que o jumento, né, o jumentinho, são símbolos do trabalho, do serviço. Né? Então, esse rei é um rei meio diferente. É um rei que veio servir. Né? Não dá nem para chamar os outros de súditos, né? Porque súditos, você tem ali o submisso, é aquele que serve o seu rei, né? Mas e que dá segurança, em primeiro lugar. Né? A função maior do rei era dar segurança contra a invasão de estrangeiros, né? Era dar algum equilíbrio, promover a justiça, etc. Né? Mas esse rei ele é diferente, montado num jumentinho, né? Então ele veio para exatamente servir a nós, né? E ele nos serve, ele serve a você, ele te ajuda, ele te beneficia, ele faz alguma coisa para o seu bem. É claro que faz, né? Esse símbolo do serviço desse rei que veio para nos servir. Mas é para servir, a gente fala assim, agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora não sei o quê. Não. É um serviço que nos encaminha para a salvação, né? Que nos dá vida em abundância, para que vivamos bem nesse planetinha aqui que ele nos colocou. Né? Então, esse jumentinho é de tal maneira que nós também participamos, nós carregamos esse Jesus também. Né? Nós carregamos esse Jesus. Eu me lembro sempre da historinha lá, né? A brincadeira do jumentinho, né? Que o jumentinho chega para a mãe e fala assim: mãe, eu entrei ali em Jerusalém, olha, me aplaudiram, jogaram flores, ramos, e eu fui passando assim, no meio do
e o povo me aplaudindo, né? Aí eu falei assim, vai lá de novo, faz isso. Aí o jumentinho foi lá de novo, passou lá, falou, sai pra lá, jumento. Empurra ele pra cá, empurra, maltrata o jumentinho. Ele voltou lá todo cabisbaixo lá, pra mãe jumenta, né? E falou assim, mãe, nossa, não me reconheceram. Eu fui lá, olhei assim pra ele, falei, eu sou o jumentinho que entrou aqui e tal. Ele falou assim, meu filho, é que sem Jesus você é só um jumentinho, né? Então, de uma certa maneira, assim, diácono, não fica muito achando que você é alguma coisa, porque sem Jesus, diácono, você é só um jumentinho, né? Então, veja, nós também carregamos de alguma maneira esse Jesus. Carregamos para o outro, né? O texto nos fala sobre alguma coisa que existe uma confusão, né? Quando nós, lá Domingo de Ramos, nós temos a interpretação, né? A interpretação é de júbilo, né? É de louvor, né? Hosana, ó, filho de Davi, Hosana nas alturas. Só que a gente usa essa entonação. E não é isso. Muito pelo contrário. Vejam, quem é que foi receber lá Jesus no jumentinho? Os pobres de Israel. Os sem esperança. Os doentes. Aqueles que eram, de alguma maneira, roubados. Tinham que pagar impostos tinha o censo lá, tinham que pagar impostos ao Império Romano e o dízimo ao templo. Sobrava quanto lá? Não é? Então é aquele povo sofrido, aquele povo humilhado, e a gente tem uma interpretação. Sabe o que significa a palavra Hosana? Salvai-nos. Diferente do que muita gente pensa. Tem muita gente aí que se confunde um pouco, porque aceitou essa maneira da tradição, mas não está certo, né? Então, a música, né? Temos aquela famosa música, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Na verdade, ela deveria ser cantada como uma súplica. Hosana ao filho de Davi, salvai-nos do mais alto dos céus, que é de onde você vem, salvai-nos. Tirai-nos dessa agonia, tirai-nos dessa humilhação, tirai-nos desse sofrimento. Né? É isso aí, é uma súplica ali. É uma súplica no sábado. E é interessante que no sábado mesmo nós temos a paixão. Né? Nós temos a questão vejam como isso tem a ver, né? Porque parece meio incoerente. Tem aquela festa tal e aquilo coisa tal. É festa mesmo que eles fazem, mas é uma mistura da festa de receber o Messias e ao mesmo tempo que nos salve na nossa agonia. Né? Essa súplica que é feita. Tá certo? Então, e que se confunde um pouco. Por isso que a segunda parte, depois na missa, é exatamente a paixão. Paixão, morte e sofrimento. É de vermelho que a gente vai. Né? Os paramentos, as vestes sagradas, né? A gente usa vermelho. Né? Vermelho, que é o sacrifício. Tá certo? Muito bem. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que tinha mais alguma coisa que eu não. Que acho que eu não. Tem mais. No final, né? Eles falam assim: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Que profeta?
Ele era muito mais do que profeta, ele é o Messias, o Salvador. Vejam como existia uma confusão a respeito da compreensão de quem era verdadeiramente Jesus. Era um profeta? Tá, podia ser um profeta, mas tá anos-luz à frente de um profeta. Né? Anos-luz à frente de um profeta. Ele é o Messias, o que viria a ser, o que seria enviado por Deus para a salvação da humanidade. Né? Então, alguns lá, muito né, daquela sua, né, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Não sabiam quem era Jesus. E a gente, será que sabe direitinho? Né? A segunda pergunta é, se a gente sabe quem é Jesus, estudando, né, por tudo que vemos, quantas homilias já ouvimos, quantas missas participamos, de padres fantásticos que interpretam muito bem, né, muitos interpretam muito bem a Sagrada Escritura. A segunda pergunta é, a gente sabe, e a nossa adesão? Né, a gente pratica, faz o que ele nos ensinou, né, o que esse Salvador do mundo, esse nosso irmão, esse rei, esse também profeta nos ensinou, né? Bom, vamos adiante. Os vendilhões do templo, né? Não preciso seguir adiante, já é no próximo versículo ali, tá? Próximo versículo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam vendendo e comprando. Revirou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas. E disse-lhes, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Um antro de ladrões. Então veja, esses vendilhões do templo, né, usurparam ali, usaram, né, o templo, o lugar, a casa de Deus, usaram para simplesmente ganhar dinheiro. Não tinha nenhum compromisso com Deus, com a revelação de Deus, com o transcendente, né? Então veja que tem muita gente que a coisa não acabou aí não, né? Tem muita gente hoje ainda que usa a palavra de Deus, que usa o templo, né? Que usa a fé das pessoas, né? Para de alguma forma ganhar dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Né? É interessante que em outro texto de Lucas nós temos alguns detalhes que Mateus não colocou aqui. Lucas vai um pouquinho para frente, talvez em agosto, eu não sei como é que nós vamos fazer, porque setembro é mês da Bíblia. Então talvez a gente ocupe uma parte de agosto e de setembro para a gente explorar os textos que a CNBB nos coloca, nos propõe para aprofundarmos, né? E aí depois a gente entraria em Lucas, né? Que é outro evangelho. Não sei que vocês queiram outra coisa, aí a gente vê. Mas, vejam, o texto fala, temos outro texto que deixa mais explícito essa questão da... Quando chega nas pombas, ali, quem comprava as pombinhas, né, as rolinhas e tal, para oferecerem sacrifício? Os pobres. E eram os pobres também que vendiam, porque eles ganhavam um nada em cima disso. Né? Em compensação, aqueles que vendiam um cordeiro, né, um carneiro, uma ovelha, né, aqueles que vendiam, eles ganhavam muito mais dinheiro. Um bezerro. Né? Aí, por quê? Porque eram pessoas mais abastadas e aí se dizia, ó, para você fazer esse ritual, essa purificação, porque você pecou, fez isso, aquilo, você vai gastar muito mais.
E aí quando ele chega, ele vai, os cambistas, né, ele joga as bancas do cambista. O texto fala também, o texto de Lucas, fala também sobre um chicote, né, que ele começa, ele vê tudo aquilo, né, ele vê tudo aquilo e ele começa a montar ali um chicote, né? Ele pega ali umas coisas de couro e tal, e ele monta cuidadosamente um chicote. Aí a gente entende melhor. Muita gente acha que Jesus se estressou ali. Jesus se estressou e aí saiu dando chicotada, etc, etc. Veja, quem se está estressado não prepara um chicote com tranquilidade e tal. É que ele foi vendo que tinham feito da casa do Pai, né, uma casa de oração, uma casa de encontro com Deus, um lugar ali de negócios, um mercado, uma casa de vendilhões. O interessante é que quando ele chega nas pombas, ele fala, no outro texto a gente vê com mais detalhes, né? Ele fala, tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Ele não dá chicotada, não enxuta, não faz nada. Você apenas fala tirai, porque eram os pobres que ganhavam um dinheirinho também vendendo ali, né? Essa questão do templo, ela é muito importante, porque é no templo onde nós temos esse encontro com Deus, né? E a gente percebe que muitas vezes as pessoas entram no templo assim de uma maneira como se estivesse entrando em qualquer lugar, né? Numa construção qualquer, né? E na verdade a gente deveria tomar alguns cuidados, né? A gente levanta e fala, não, vou à missa, né? Levanta, vamos pensar, estou indo à missa, estou indo ao encontro com Deus, eu vou agradecer a Deus pela semana, eu vou pedir a Deus, é a questão da saúde, é a questão da paz na família, é a questão do país, temos que rezar muito para esses políticos todos, né? De esquerda, direita, de cima e de baixo aí, né? Então, é esse templo que precisamos retomar essa mística com relação ao templo, desse lugar especial, né? Em que a gente deve ir lá rezar, se ajoelhar diante do Santíssimo, né? Ter essa intimidade com Deus. É esse o espaço muito importante. Outra coisa que eu queria dizer é que tem um outro templo que a gente precisa cuidar também, que às vezes a gente não cuida muito. Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo. Como é que nós estamos cuidando do nosso corpo? Digo, não só na questão da saúde, na questão da alimentação, na questão dos pensamentos, que muitas vezes nos envenenam por dentro, e aí Deus, a gente coloca Deus meio de ladinho ali, né? Então é preciso que a gente cuide bem desse templo. De vez em quando, talvez a gente tenha que pegar, fazer um chicotinho assim, né? Chicotinho bonitinho, compridinho, cheio de, né, tiras, assim, e entrar nesse nosso templo interior lá, dar umas chicotadas em um monte de coisa que não tem nada a ver com o templo, esse templo do Espírito Santo, para que ele seja acolhido, para que Jesus seja acolhido, para que Deus seja acolhido. Estou à porta e bato, né? E se você bater, tal, se abrir, eu e o Pai iremos fazer morada dentro de você. Né? Vamos fazer morada, o Espírito Santo presente também. Então, vamos dar uma limpadinha aí no coração e a gente tem que começar com os pensamentos. Quanto pensamento, às vezes, meio torto. Muitas vezes o pensamento são pessoas boas, né? Mas caem numas tentações de terminar se entregando para o ódio. É perigoso.
Vamos pegar esse chicotinho, vamos fazer um chicotinho lá, dar uma limpeza no templo, dar uma sapecada lá nas coisas que, ó, você vê que você está querendo ser o centro de tudo, está querendo ser, teu ego está aumentando, o egoísmo ali está dominando, dá uma chicotada nesse egoísmo, né? Muitas vezes, né, o narciso, né, a questão do narcisismo, que muitas vezes pode tomar conta da gente, e de nós que pregamos a palavra também, que às vezes começa a se achar. Né? Jesus é humilde e manso de coração, e às vezes a gente que prega começa a se achar muito do. Né? Somos nada. É a questão que eu falei do jumentinho lá. Diácono, você, sem Jesus Cristo, você é só um jumentinho. Né? Então precisamos dar uma limpada nisso aí, né? Dar uma limpada no coração, mostrar que é tudo tão efêmero, tudo tão rápido que acontece. Você está com 5 anos de idade, daqui a pouco você está com 15, daqui a pouco você está com 25, com 30, 40, 70 e já acabou, já foi. Então, acabou. Então é preciso que a gente coloque as coisas no lugar, que a gente dê uma. Pegue bastante cândida. Pegue bastante cândida, pegue lá um sabão em pó, sei lá mais o que, umas vassouras, um escovão, pegue ali um pouco, água, muita água, né? Que a água também é símbolo de purificação, né? Pegue e dê uma esfregada lá dentro do nosso coração para deixar limpinho, para deixar. E aí nós vamos ter mais serenidade. E aí a gente vai ter aí de alguma maneira mais tranquilidade e um lugar especial para que esse Jesus com Deus faça morada em nossos corações. Né? Veja quanta coisa bonita que tem nesses textos, né? A respeito do templo. Do templo. Temos que olhar todas as coisas. O templo, nós também somos o templo. O templo do Espírito Santo, o templo. Né? Bom, o que mais nós temos ali? Então, os vendilhões do templo. Eu acho que nós vamos ter que. Nós vamos ter que. Vamos ver aqui, né? Então nós vamos encerrar por aqui hoje. Se eu entrar nesse parábola dos talentos, olha lá, são 17 versículos, né? E aí a gente vai mergulhar nessa parábola dos talentos, que tem é uma riqueza enorme, né, de informações para a gente compreender melhor ali, né? Então já vimos aí essa questão do templo, a questão do nosso, dar uma limpada também na questão do coração, né? O coração, nós tivemos o Sagrado Coração de Jesus, né? No dia 16, né? Na sexta-feira. O coração tem que olhar para Jesus sempre, né? Porque o nosso coração, muitas vezes, ele nos engana, ele nos enrola, né? Eu acho muito interessante, né? Quando o Provérbios, né? Lá no Antigo Testamento, isso aí está nos sapienciais, né? Em Provérbios diz assim, aquele que permite que o coração tome as decisões é um insensato. É um insensato. Então esse templo aqui que tem o coração, o core, né, ali no centro, né, ele é um insensato. Né? Diz também Jeremias, né, que o coração ele é enganoso. Ele engana e ele é altamente corrupto. Mas que é isso? Se eu já escutei tanta gente falar assim, vai pelo teu coração, faz o que o teu coração manda. É isso? Não. Não faz não. Não faz o que o teu coração manda que ele vai te enrolar. Mas se eu não for pelo coração, pelo que o coração manda, eu vou por onde? Eu vou pela sabedoria. E de onde vem a sabedoria?
Vem de Jesus Cristo. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Né? Então a sabedoria, Maria é a sede da sabedoria. Aquela que acolheu a sabedoria de uma maneira intensa, ampla. Né? Que é um mistério. Como é que Maria pode acolher dentro de si a sabedoria divina, plena? Né? Temos um mistério aí grande aí nessa questão mariana, né? Então veja, não o nosso coração, por isso que a gente pede que façais o nosso coração semelhante ao vosso, tá certo? Porque se for pelo nosso, nós estamos lascados. Eu não sei, meu coração diz que eu devo casar com essa pessoa, com essa mulher ou com esse homem. Vai nessa que você vai ver. Vai nessa pra você ver. Não pensa, para de pensar e vai pelo coração para você ver. Sabedoria vem de Jesus, né? Nos dá os dons que vêm através do Espírito, discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, né? Sabedoria, fazer boas escolhas, né? Tem gente que fala, meu coração diz que eu devo me casar com fulano, né? Ou o homem, tem que casar com aquela mulher. Meu coração me diz, não, você não está escutando o coração não, deve ser outra coisa. Né? Então, o coração é sempre um perigo. Então, se a gente limpa, dá uma limpada nesse templo interior aí, a gente limpa também o nosso coração. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos parar por aqui. Hoje já foi bastante também. Mergulhamos em várias coisas aí que eu acredito que sejam interessantes. Então, não se esqueçam de mandar aí o nome, ao menos para que eu identifique lá no Face, eu entre em contato. Nós vamos pegar esses nomes e nós vamos sortear uma Bíblia. Nós vamos sortear uma Bíblia da CNBB, tá certo? Nos próximos encontros aí, talvez agora mês que vem, né? E nós vamos mudar um pouquinho o formato também em julho, então nós teremos encontros menores a cada semana sobre diversos assuntos, mas eu já vou adiantar para vocês que são assuntos interessantes. Quem quiser propor algum assunto, por favor, coloquem aí. Eu sei que é difícil, porque toda vez que eu peço alguma comentário, alguma coisa assim, vocês não fazem comentário nenhum, vocês ficam só me olhando aí, né? E eu fico preocupado. Então vamos nos despedir, invocando Maria, Maria discípula, Maria modelo de discipulado, aquela que foi a sede da sabedoria. Que ela também nos aponte essa sabedoria, ela que experimentou essa sabedoria, que possamos compreender melhor Jesus Cristo através desse discipulado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Continuaremos unidos à Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, que será o último referente a Mateus. Boa noite.